Boa noite, igreja. Para mim é uma alegria toda vez que eu abro a palavra do Senhor. Valeu, top. Porque é palavra do Senhor, não é minha, graças a Deus. E nós estamos nesse mês da juventude, quando nós conversamos, oramos muito, desde julho nós estamos falando sobre esse tema. Nós entendemos de Deus falar sobre polarização. Eu acho que os meus liderados são meio meus puxa-sacos, porque eles falaram assim, não, o último cara a pregar tem que ser você, porque você acompanhou todo mês, então tem que ser você, não pode ser um outro pastor de fora, não, tem que ser você que tem que pregar. E quando a gente pensou, eu lembro exatamente da reunião que nós tivemos aqui em cima, a gente conversou sobre o que a nossa sociedade precisa, o que a nossa igreja precisa, o que não pode deixar de ser falado em nenhum momento. E eu lembro que a gente conversou sobre conexão espiritual, a gente conversou sobre intolerância, nós falamos sobre cura, porque nós estamos em um período onde queremos ser curados. Nós queremos ser curados. Quem não tem medo de Covid? Quem não perdeu alguém querido por Covid? Eu perdi um familiar. Então nós ansiamos e queremos a cura. Nós queremos a cura a todo momento. Estamos nesse contexto de busca por uma cura. E a partir desse ponto, nós então traçamos o seguinte, olha, se a gente tem a polarização, que é um problema, e nós estamos em um ambiente de cura, em um contexto de cura, a unidade, ela é a cura para essa polarização que nós estamos vivendo. Algo lógico, óbvio. É óbvio que a unidade, a união são coisas que vão curar a polarização, a divisão. E o nosso Deus, ele não está presente em divisões. Nosso Deus, ele é um Deus que é 3 em 1. Ele não é um Deus que se subdivide. Ele não é um Deus que está dividido em Filho, Pai, Espírito Santo. Ele é um Deus que tem a perfeita unidade. Ele é 3 em 1. Ele também é o perfeito amor. Ele é a perfeita unidade e ele é o perfeito amor. E nós tivemos aí 10 cultos. Hoje é o 10º culto. Estamos fechando o mês da juventude. Quantas coisas nós já ouvimos? É até difícil pregar alguma coisa que a gente já não ouviu. Algo diferente. Algo que... Nós já ouvimos muita coisa. Nós já ouvimos sobre egoísmo. Semana passada o pastor João, misericórdia, se ele estiver vendo, pelo amor de Deus, perdão, mano, perdão. O pastor João pregou sobre 1 Coríntios capítulo 13, sobre uma igreja dividida. O pastor Rodrigo pregou sobre a cultura do reino e a cultura de César, que nós como igreja somos uma contracultura de tudo que é pregado aí fora, tudo. Se o mundo aí fora prega o ódio, nós pregamos o amor. Se o mundo aí fora prega a divisão, nós pregamos a união. Nós somos essa igreja, a igreja evangélica, não PIBG. PIBG são várias outras igrejas. E até, se pararmos para analisar, enquanto igrejas, cada uma igreja vive o seu contexto, cada uma igreja vive a sua realidade. Nós estamos divididos até nesse ponto. Cada igreja vive a sua vida e vida que segue. E é exatamente essa bolha, essas bolhas, que fazem com que a igreja se distancie do seu propósito
inicial. O que eu queria conversar com vocês é algo bem rápido, bem simples, mas muito difícil de ser colocado em prática. Eu quero olhar junto com vocês nessa noite para a igreja de Atos. Eu quero que a gente olhe para Atos, a igreja primitiva, como sendo, entre aspas, uma igreja modelo. E se não é de cair os queixos, a igreja em Atos também vivia tempos de estresse, também vivia tempos entre judeus e gentios, judeus e samaritanos. Os judeus, eles vinham de uma cultura onde eles eram o povo eleito. Eles eram na mentalidade do judeu recém-convertido ao cristianismo, um judeu cristão. Na verdade, o judeu, ele acreditava que o Messias era só para ele, entendeu? Ele não achava que era até os confins da terra. Não tinha muito isso. E a gente vê, a partir de um estudo aprofundado do livro de Atos, que, como a gente acabou de cantar, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua vontade. Muitas vezes, a nossa limitação humana limita a ação do Evangelho. Muitas vezes, a nossa limitação humana limita a ação do Evangelho. Nós limitamos por não ter uma compreensão exata daquilo que Deus quer fazer. E o que nos vem à mente quando falamos sobre unidade? Eu queria só rapidamente, antes de aprofundar e entrar em Atos, colocar uns 4 pontos com vocês. O primeiro deles é que entender que a unidade não é uma uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. Nós sabemos que, como corpo de Cristo, Deus uniu pessoas muito diferentes. Nos uniu. Aqui tem muita gente diferente, com opinião diferente, pensamento diferente, cabeça diferente. E a gente vivenciou isso hoje pela manhã. Um com pensamento diferente, outro com pensamento com o outro, completamente diferente. Mas isso é ser igreja. Quando nós nos unimos em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite em nome de Jesus. Nós não estamos aqui nessa noite por conta de uma agenda religiosa. Nós não estamos aqui nessa noite porque nós temos um compromisso com algum projeto. Nós estamos aqui nessa noite única e exclusivamente por causa de Jesus. A unidade, ela é diferente de unanimidade. Nós precisamos aprender a conviver com as mais diversas opiniões, sempre respeitando o pensamento dos nossos irmãos na fé. Então a unidade é diferente de uniformidade e unanimidade. A unidade, ela precisa e deve ser preservada. E esse milagre da unidade, ele só é possível através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem promove o que nós não conseguiríamos fazer pelas nossas próprias forças. Quando nós nascemos de novo, devemos lutar para que as nossas diferenças sejam usadas para a glória de Deus. O propósito da igreja é viver em unidade, é edificar os crentes e proclamar a glória de Deus. A igreja de Cristo, ela é composta por pessoas de diversas posições sociais, econômicas, filosóficas, políticas e culturais.
É por meio da unidade que Deus manifesta a sua multiforme graça e sabedoria. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a unidade é algo prático. A unidade, ela é colocada em atitudes, e de alguma forma ela deve ser materializada. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1. Lucas, ele escreve ele escreve o Evangelho segundo o Evangelho de Jesus, e logo após ele encerra o Evangelho de Lucas e começa o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, e escreve assim, em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu deixo, e saltou aos meus olhos, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Existe algo além da salvação. Existe uma vida transformada pela salvação. Existe uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus. E é interessante quando ele fala assim, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, ele não ficava só no campo do conhecimento. Ele colocava em prática tudo aquilo que ele ensinava. Quantas vezes a gente já escutou assim, eu já aceitei a Jesus tem 30 anos. Tem 30 anos que eu aceitei a Jesus. Mas o que essa salvação reflete na sua vida diariamente? O que essa salvação reflete numa transformação na sua vida? O que a salvação interferiu no seu temperamento agressivo? O que a salvação interferiu na sua grosseria? O que a salvação interferiu na sua língua com fofocas? O que a salvação interfere na sua conduta? Jesus, ele começou a ensinar e a fazer, porque a salvação, ela não é abstrata. Nós não estamos falando de filosofias, nós estamos falando de algo concreto. O amor se materializou, Jesus se materializou, Cristo se materializou. E se Cristo se materializou, nós precisamos materializar essa salvação com a nossa vida. Não há como falar de salvação, sendo que a nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim que vocês precisam ouvir e fazer. Não sejam apenas ouvintes dessa palavra, ouçam e coloquem em prática. Porque a partir do momento que vocês ouvirem e colocarem em prática, vocês vão estar obedecendo à vontade de Deus. A unidade, ela é totalmente materializada. Totalmente. E quando nós olhamos para a igreja de Jesus, em Atos, nós olhamos para uma igreja, no primeiro momento dividida entre judeus, gentios, os gentios recém-convertidos, e o contexto histórico, político daquela época, era um contexto onde os cristãos estavam sendo perseguidos, era um contexto onde a morte de cruz que nós falamos, que nós cantamos todos os domingos, era uma morte dolorosa, era uma morte onde aqueles perseguidos
sofriam espasmos musculares por conta do peso, pendurado na cruz. A morte de cruz era uma morte lenta. Por quê? Porque a pessoa sentia câimbras, ela se asfixiava com o próprio sangue. Esse era o contexto da igreja na época, um contexto de perseguição. Esse era o contexto onde a fé, onde a unidade da igreja primitiva era desenvolvida. Quantos de nós nesse contexto teríamos a nossa fé desenvolvida? Como seria viver numa igreja primitiva sendo perseguido? Como seria não negar a Jesus? Sofrer todas as consequências e acreditar na unidade. Esse era o contexto da época, um contexto de perseguição. O contexto social era o contexto de muitos escravos. A maioria era composta por escravos, e até por isso Paulo escreve depois em Coríntios e fala assim: eu sou servo de Cristo Jesus. Porque o escravo é aquele que entrega todos os direitos ao seu senhor. Esse era o contexto da época cultural. O contexto religioso era um contexto de muito sincretismo religioso. Era o contexto do helenismo, da cultura grega, se sobrepondo à cultura romana, judaica. Então no templo tinha adorações e adorações à deusa Diana. O sincretismo religioso e como os apóstolos tiveram a sabedoria para discernir e orientar a igreja nos dogmas e doutrinas corretos de Cristo. Esse é o contexto completamente adverso. Mas é em situações adversas que Deus quer manifestar o seu poder. É em situações adversas que Deus quer mostrar o seu caráter. É em situações de perseguição que o caráter de Deus, de Jesus, é colocado na igreja. Momentos de luta. E sabe, como eu falei no começo, a limitação da compreensão limita a ação do Evangelho, limita a ação da unidade. Se você for ver o livro de Atos, até o capítulo 7, parece que os judeus estão tão convencidos assim que o Messias é para todos. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, ocorre um derramar do Espírito Santo. E há a promessa de que que a igreja vai se expandir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há essa promessa. E você vê o começo turbulento, e você vê até a morte de Estevão, uma morte dolorosa. Precisou Estevão morrer daquela maneira para que a igreja começasse a ir para Samaria. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Pessoal, me ajuda aí, coloca aí para nós. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora coloca Atos capítulo 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Sabe quando isso aí se cumpre?
vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. Só depois da morte de Estevão. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Olha que curioso, onde estão os confins da terra? Onde foram parar os confins da terra? A visão judaizante barrou, num primeiro momento, e fez com que o evangelho se espalhasse a partir de uma morte, uma prisão de Estevão. E o que eu quero dizer com isso, igreja, é que o Espírito Santo ele é derramado exatamente em momentos de ruptura da nossa concepção. Existem pelo menos 4 momentos. Anote e leia na sua casa. Atos capítulo 1, versículo 8, que é o início de tudo. Deus se derrama, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Atos 10, 44, o Espírito Santo é derramado aos gentios. Atos 19, versículo 6, que agora a mudança de mentalidade. Houve uma mudança de mentalidade. Agora o Espírito Santo, o batismo não era mais de João, e sim de Jesus. Atos 1, 8, Atos 2, Atos 10, 44, Atos 19, 6. Isso tudo mostra para nós que Deus ele quer mostrar e confirmar a sua vontade em momentos de ruptura da nossa consciência, daquilo que nós temos de tradicionalismo. E veja, tradicionalismo é diferente de tradição. Tradição é uma fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo é uma fé morta daqueles que ainda vivem. Deus ele quer agir abaixo dos tradicionalismos. A unidade da igreja, ela é possível a partir do momento que colocamos à disposição do Senhor e falamos: Senhor, o que pode acontecer está além daquilo que eu consigo entender. Está além da minha capacidade humana. A unidade do Senhor é algo que é sobrenatural, igreja. E ela só é possível pelo Espírito Santo de Deus. E para o Espírito Santo de Deus agir e ser derramado, a concepção humana tem que sair, para que o Evangelho, a graça, a misericórdia, o amor, o perdão possam sobressair. Nós precisamos romper com as nossas camadas limitantes, para que o Espírito Santo seja derramado e nos una. Rompa com a sua concepção. A igreja ela tem que ser a revolução, como está em Atos capítulo 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado um alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. É isso, igreja. Nós temos um propósito. Nós temos um propósito de revolucionar o mundo. O que tem que nos unir é o propósito de levar o Evangelho para todo mundo. O mundo chegar, e a palavra ali, alvoroçar, do grego, ela é uma revolução. Em outras palavras, está de pernas para o ar.
esses que colocaram o mundo de ponta cabeça, esses que falam exatamente o contrário do que o mundo fala. Uma igreja unida, essa é a igreja unida, que está impregnada pelo sangue de Jesus, que é perseguida pelo sangue de Jesus, que não nega, que é crucificada pelo sangue de Jesus. Se como igreja evangélica, e aqui eu não estou falando da PIBG, nós como igreja evangélica, tivéssemos vivido o evangelho intensamente, feito discípulos, e não apenas nos envolvido em atividades de fim de semana, transformando a igreja em um ponto de encontro, estrutura, evento, atividade, teríamos o país e a sociedade como temos hoje? Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 3, eu já estou caminhando para o final. Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. A unidade é do Espírito, pelo vínculo da paz. Efésios 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Leia em casa Efésios capítulo 4. Fala sobre unidade. E a unidade, ele é um processo para ser parecido com Jesus, atingindo uma medida da plenitude de Cristo. A unidade, ela é uma etapa. A partir do momento que nós rompemos com as nossas concepções, o Espírito Santo de Deus é derramado. E no derramar do Espírito, Ele nos une. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque a unidade, ela é um presente do Senhor para nós. A unidade, ela é possível pelo derramar do Teu Espírito Santo. E eu peço, Senhor, derrame o Teu Espírito Santo e nos una em nome de Jesus. Que sejamos unidos, ó Pai, pelo vínculo da paz promovido pelo Teu Espírito. Que a Tua igreja cresça, desenvolva. Que a Tua igreja revolucione o mundo, a ponto daqueles que estão lá fora possam olhar para nós e falem: até que enfim vocês chegaram, nós estávamos precisando tanto de vocês. Eu peço ao Senhor que o Senhor restaure as relações. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com a sua ação, ó Deus, tocando o coração de cada um, a família de cada um. Que pais se voltem aos filhos e os filhos se voltem aos pais. Que maridos tratem bem as suas esposas e que suas esposas tratem bem os seus maridos. Eu peço ao Senhor que haja uma coesão entre liderança e igreja.
Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor se manifeste, ó Deus, na vida dessa igreja. E que o Teu amor, que é incondicional, o Teu perdão, que é incondicional, nos alcance a cada manhã. E que possamos, assim como está em Tiago, capítulo 1, versículo 19, colocar tudo o que ouvirmos em prática, Pai. Que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E assim como o Senhor se sacrificou por nós, também possamos nos sacrificar pelos próximos. 1 João 3,16. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe essa juventude, ó Deus. Abençoe essa juventude, ó Deus, para que elas possam ser jovens e adolescentes segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que eles possam crescer em maturidade, em espiritualidade com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse mês da juventude, por tantas coisas que vivemos aqui, por tantas ministrações que tivemos, ó Pai, tantos pastores que passaram por aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. E eu peço ao Senhor que essa semente possa crescer, dar frutos a 30, 60, 100 por um. Que possamos ser uma igreja que resplandece o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.